De volta com o nosso programa e nós vamos falar de crianças, de psicologia, de comportamento. Nos últimos anos tem sido cada vez maior o número de crianças atendidas nos consultórios psicológicos ou psiquiátricos. Mas o que tem ocasionado esse aumento? Será que a era tecnológica na qual vivemos tem alguma influência? A psicóloga Suzy Camacho está com a gente e vai contar o que tem ocasionado esse aumento. Tudo bem? É uma honra ter você aqui no dia do seu aniversário. Ah, é verdade. Bom dia, meu querido. Obrigada. Parabéns. Eu falei, a Marcinha me deu esse presente, viu? De estar aqui hoje com vocês, com esse público maravilhoso. Muito obrigada. Então, mas vamos falar de crianças hoje, né? O que tem ocasionado esse aumento de crianças nos consultórios? É porque está mais popular essa coisa de psicólogo ou porque as crianças estão precisando mais mesmo? Não, sem dúvida nenhuma, a gente percebe uma necessidade, uma carência maior de uma orientação para os pais, porque houve um avanço muito grande com relação ao desenvolvimento das crianças. A gente sente que as crianças hoje são muito rápidas. Todo mundo fala, né? Nossa, meu filho rapidamente aprendeu tal coisa ou fala tal coisa. Então, a gente percebe que as crianças estão evoluindo muito rapidamente. Os pais hoje já não têm aquela possibilidade de antes de ficarem junto, acompanhando, principalmente a mãe, porque cada um tem realmente a sua vida profissional, tem os seus afazeres. Então não existe mais aquela possibilidade de o tempo inteiro a mãe estar acompanhando e percebendo já os pequenos problemas e corrigindo. Normalmente os problemas já estão com uma dimensão grande, quando os pais percebem a gravidade e aí recorrem a uma orientação mais precisa de um profissional para conseguir corrigir isso. Outro fator é a tecnologia, sem dúvida nenhuma. Hoje as crianças, elas estão aprendendo muitas coisas através da tecnologia, mas também muitas coisas negativas. E elas reproduzem, porque a criança não tem o filtro que um adulto tem para selecionar o que deve ser reproduzido e o que não deve. Então, a gente sempre insiste que os pais devem ficar atentos ao tempo de exposição das crianças aos aparelhos tecnológicos, tá? Computador, celular, jogos eletrônicos, né? A televisão, tudo isso deve ser sempre observado para sabermos que tipo de conteúdo a criança tem. Em decorrência de tudo isso, os pais ficam realmente assim, e agora, o que é que eu faço? Normalmente a escola, ela orienta os pais a buscarem um auxílio porque percebem que, como eles estão no dia a dia, os professores... Estão mais próximos, analisando o comportamento da criança. Exatamente. Já na sala. Eu diria assim que 70% dos acompanhamentos que eu faço é em decorrência da escola ter percebido um comportamento diferente na criança, chamado os pais e pedido que eles fizessem uma orientação. Sabe que quando eu me separei, a escola que falou, normalmente, será que não era bom a Lara passar por um psicólogo, tudo, e daí passou e ficou um tempo. Isso que eu ia te perguntar. Um tempo mínimo corrige ou precisa ficar tempo que nem a gente que faz terapia por 15 anos? Olha, via de regra, a criança aprende muito mais rápido. E se os pais adotarem as posturas que são orientadas pelos psicólogos, eu vejo assim, num curto espaço de tempo, a criança dá sinais de mudança, recuperação, porque a criança, ela está ainda em desenvolvimento, então ela aprende muito mais rápido se nós tivermos uma atitude mais constante. O grande erro é que se começa muito bem, mas depois as pessoas acabam, relaxando. Faz direitinho e depois... Então, a criança eu vejo como sendo assim, muito mais fácil trabalhar, dá prazer trabalhar com a criança porque ela absorve muito rápido e ela tenta realmente melhorar. Então, respondendo a tua pergunta, eu vejo que o tempo de trabalho com a criança é infinitamente inferior ao de um adulto, evidentemente, diante da gravidade de cada caso. Falamos assim das coisas normais que acontecem no dia a dia, que levam os pais ao consultório, num espaço de tempo relativamente pequeno, a gente consegue corrigir essas atitudes. Suzy, lá na escola, quando os professores principalmente percebem uma alteração no comportamento da criança, essa alteração é porque o rendimento da criança caiu ou há casos também que ela fica hiperativa? Sim. Ela muda, na verdade, numa realidade da água para o vinho? Na verdade, as escolas chamam quando percebe que a criança tinha uma certa conduta e, posteriormente, ela mudou. Ou para mais ou para menos. Exatamente. É isso? O que chama atenção são sempre os excessos, né? A criança que está fora daquele padrão que seria comum
para a idade dela. E aí a escola chama e graças a Deus que é assim, porque aí a gente pode já começar a corrigir aquele tipo de conduta. Ou ela fica acuada demais, ou ela tenta chamar a atenção demais. Exatamente, Mas são com coisas, por agressividade. exemplo, uma super amiga da minha filha, que nasceu praticamente com ela na escola, que minha filha foi com 11 meses para a escola. Ela mudou para São José do Rio Preto. Minha filha ficou abaladíssima, abaladíssima. Então, ela conversou com a psicóloga sobre isso. Agora, acho que muita gente tem dificuldade de entender o que é falado e como é feito um trabalho psicológico com uma criança de 5 anos. Você pode explicar? Claro, chama-se ludoterapia. Porque com uma criança, você não vai sentar conforme você senta com um adulto, olha nos olhos e conversa, né? Conta então, pra mim, não é isso, exatamente. né? Tanto é que a nossa sala de ludoterapia é uma sala onde você tem inúmeros brinquedos, inúmeros de várias idades, e ali a gente brincando com as crianças. Primeiro a gente faz aquele momento de que ela cria confiança. Então você entra no mundo das crianças, não é? Por isso que a psicóloga infantil, ela tem que ter um lado de muita brincadeira, bem-estar, porque ela tem que entrar naquilo que a criança está fantasiando. Então vai brincar de casinha, vai brincar de mamãe e filhinha, vai brincar de escritório, vai brincar de carrinho, bola, né? Tudo para que a criança relaxe. E aí sim, porque a criança brincando, ela conversa, ela conta tudo. Sabe, na brincadeira, e aí a gente faz todo um tipo de trabalho também usando um teatrinho, usamos figuras, e aí a criança brincando com aquilo, ela relata situações que ela vivenciou no dia a dia, não é? E aí a gente vai buscando. Tem a aplicação de testes, os testes também auxiliam, eles complementam, não é que eles dizem se é isto ou aquilo, eles complementam todo um diagnóstico que a gente faz. Então, quando a criança diz, eu vou brincar com o psicólogo, a mãe pode interpretar, nossa, não estou ali Estou pagando para ter uma... Exatamente, não é isso. É o tipo de técnica que faz com que a criança relaxe e relaxando ela começa a comentar do dia dela, ela fala o que o amiguinho faz, o que ela faz através dos desenhos, enfim, a gente tem uma série de instrumentos que auxiliam a gente a trabalhar. Este é o primeiro ponto. Ponto número 2, através também da ludoterapia, a gente mostra saídas para as crianças diante daquelas situações. Então, ela é uma situação que ela é muito agressiva. A gente trabalha com a criança mostrando como ela pode dar um freio naquela situação que ela não gosta, sem ser violento, agressivo com um amiguinho. E para isso a gente usa bonecos, a gente usa o nosso próprio teatrinho, enfim. E aí, a parte complementar que é essencial, os pais são chamados pelo menos uma vez por mês para que a gente dê a orientação. Olha, está apresentando isso? Você faça assim. Olha, a criança fez tal coisa, haja desta maneira. Por quê? Porque os pais são essenciais. São eles que vão fazer a modelagem daquilo que a gente insere na terapia. E eu sempre digo, da mesma forma como a gente leva o filho ao dentista com 2 aninhos de idade, independente dele ter cárie ou não, a partir do momento que a gente engravida, né? Porque o casal engravida, deveríamos ir a um psicólogo sim. Mas não tem problema nenhum. Vá aprender como você vai trabalhar a sua gestação, o que você já pode fazer na fase intrauterina, porque tem sim uma série de coisas que você pode fazer que auxiliam a estabilidade emocional de uma criança diante de uma gestação, porque a gestação é um momento muito importante. E vai evitar problemas futuros. Exatamente. Como a depressão pós-parto, Claro. por exemplo. Como o marido abandonado. Tem vários casos de marido, Exatamente. depois de 1 ano, não aguenta o bebê chorando, não aguenta a Porque não pressão. sabe lidar com aquela porque situação. não sabe Isso, lidar, exatamente. isso. Então, da mesma forma, eu tenho muita fé que no Brasil a gente vai conseguir isso que a gente vê em Tirar muitos o países. preconceito, O né? preconceito. Não pense que levar o seu filho ao psicólogo é porque ele tem problema, ele está doente. Faça isso antes. Faça uma avaliação. Tem situações em que, na minha opinião, nós devemos levar, independente da criança apresentar ou não problemas. Por exemplo, uma separação. Deve-se sim, porque toda separação é sofrida, toda separação dói nas crianças, os pais sempre ficam com mágoas e ressentimentos que vão refletir na criança. Então, independente da criança apresentar ou não problema, o casal chegando à conclusão que deve se separar, já leve antecipadamente até para saber em que momento vão falar isso para as crianças, Como como falar, como explicar a situação. Nascimento de irmãozinho, a mulher engravidou. Sabe que... Eu vou te falar um caso aqui. O meu ex-marido casou de novo. Sim. E a mulher dele vai ter um bebê em dezembro. Aí eu e o meu ex-marido falamos assim, é melhor colocar um pouco a Lara na psicóloga, uns 2 meses, sei lá. Perfeito. Porque o bebê vai nascer e ela vai ficar tadinha, né? Lógico, ciúme, que É, é o normal. caso-
toda criança tem ciúme, só que na terapia... Eu tive 3 crises de ciúmes. Ah lá. Claro, o mais velho, depois vieram mais 3. Caso, é mais problemático, por quê? Porque o pai vai ficar com a outra o tempo todo. Exatamente. Né? E como lidar com isso? Como ela entender que ela tem um irmãozinho que o pai também ama e que isso não vai fazer com que ela perca o papel dela. O papel de então, filhão. essa parte também, quando tem um irmãozinho, mudança de escola, acho muito importante, porque você tem como auxiliar, não é? A perda, por exemplo, de um parente querido, então é importante. Perda de um animalzinho, porque a gente tem como fazer um trabalho para minimizar o sofrimento e, ao mesmo tempo, ensinar a criança a fazer uma leitura diferente das perdas, das mortes dos entes queridos. Então, são pontos fundamentais. Suzy, aliás, entre esses pontos, hoje a gente ouve muito falar sobre bullying. Sim. Que é esse comportamento ofensivo de uma pessoa para outra, né? Isso. Dentro da escola, entre os coleguinhas, isso acontece até de forma natural, mas pode deixar marcas também na criança. Com certeza. O bullying tem levado a criançada para o consultório? Sem dúvida nenhuma, principalmente as meninas com relação à parte estética por causa da gordura. A gente sabe que hoje se faz todo um modelo de mulher seca, magra, perfeita, né? E também essa coisa do anoréxico, né? Então eu tenho muitos casos de meninas que passam por isso porque estão um pouquinho sobrepeso. Os meninos com relação principalmente ao tamanho, não é? À força física. Então existe sim uma quantidade muito grande de crianças que precisam de auxílio porque não conseguem lidar com essa situação. E também, aproveitando aí, papai, mamãe, quem está nos assistindo, cuidado com o bullying dentro de casa, porque a gente não percebe, mas a gente começa a fazer certas ironias com a criança, até na brincadeira, né? Você só come, você não sabe fazer isso. Você é um chato, hein? E fala, cabeção, sabe? Ô, orelhinha, sabe? E o que é? Você tá E tem também uns casos comparativos entre um irmão e outro. Também, Não é isso? sem dúvida nenhuma. Então a gente tem que tomar cuidado e não deixar, primeiro não dar o exemplo de fazer essas brincadeiras que mexem com a autoestima, tá? Por mais que você diga, é brincadeira. Não se mexe com relação à autoestima. Dói, machuca. Tudo que um familiar diz tem muito mais importância para uma criança e um adolescente do que alguém de fora. Então, primeiro ponto. Segundo, entre irmãos, intervenha sim, diga, para com isso. Não admite que você fique com esse tipo de brincadeira. E vejam, principalmente nos meninos, um irmão fala com outro, você é frutinha, sabe? Olha, você não tá com nada. Não permita. Fala, para, esse tipo de brincadeira não. Você pode falar, ó, não gostei da sua atitude, não gostei da maneira como você age. Pare com isso. Por quê? A gente sabe que isso fica no subconsciente e aí mexe com a autoestima, gera provavelmente uma pessoa ou agressiva ou uma pessoa submissa, que aceita as maldades do mundo. Então a gente tem que ser firme, porque a casa da gente é um ensaio para a vida. Por isso que nós em casa devemos agir e também fazer com que os nossos filhos ajam da maneira como a gente quer que eles se comportem lá fora. Então não permitir esse tipo de brincadeira de mau gosto mexendo com a autoestima de um ser humano. Suzy, esses casos, quando não tratados, podem gerar uma depressão na criança? Sim, sem comum dúvida, isso? muito comum. Por quê? Porque a criança sente que ela não tem valor, ela sente que ela é desprezada, sabe, que ela é ridicularizada. Então isso gera muitas vezes esse comportamento de depressão. Como que identifica uma depressão na criança? Também com os opostos. São os pais ou o professor, geralmente? Geralmente é o professor, porque normalmente os pais, como estão no dia a dia, eles não vão percebendo essa queda, porque a depressão ela não se instala do dia para a noite, ela vai gradativamente. E como a pessoa está ali naquele convívio, não percebe. Um professor, como tem outras crianças ao lado, consegue perceber se aquela criança está com um comportamento fora do padrão para a sua idade. Então, via de regra, um professor, alguém de fora, mostra mais rapidamente para os pais e parentes que existe alguma coisa errada do que aquela pessoa que está no dia a dia que não percebe. Né? E aí vem os comportamentos, como eu sempre digo, de opostos. Ou a criança fica muito agressiva, mesmo na depressão, ou ela fica muito apática, tímida, sabe? Entristecida. Ou ela come muito, ou ela come pouco, ou ela dorme muito. Eu diria assim, quando uma criança sai daquele padrão que você está acostumado e vai para os extremos opostos, pode pedir socorro, que alguma coisa tem. Você vê a importância dos professores e dos pais. Sem dúvida. Então, muitas vezes acontece a pessoa engravida, não sabe direito por que engravidou, o pai também não sabe, e aí vem aquela criança e fica, Deus dará, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande com relação aos filhos. Né? Com certeza, nós é que modelamos, né? Eles vêm com uma certa personalidade, mas a gente lapida. Por isso que eu falo, futuramente eu espero muito que aconteça no Brasil o que acontece em outros países. Já na gravidez
a gente já tem uma orientação, como se fosse um curso para a gente um começar. Pré-natal comportamental. Exatamente. Da mesma forma como você cuida do bem-estar físico do seu filho, você vai cuidar do bem-estar mental. Vai ser um trabalho preventivo e isso vai gerar pessoas com muito mais saúde, sabe, mental mesmo, para lidar com esse mundo que nós temos hoje. Que não é um mundo fácil, né? Com certeza. Vai ser cada vez mais complicado. Cada vez mais complicado. Cada vez mais difícil. Obrigada, Suzy, parabéns. Eu é que agradeço. Tudo muito de bom, obrigada. que tem um dia maravilhoso pela frente. Obrigada, né? obrigada Bom, a todos. E quero deixar um beijinho, e o livro também que para a Luciana. Você ia mostrar? Ah, vou mostrar. Luciana também, que nos assiste sempre lá em Espírito Santo, que ela adora a gente. legal. E tem o meu livro, Guia Prático dos Pais, que é esse livro que é fruto do meu consultório. Então, a criança que bate, a criança que briga, o adolescente que está indo mal na escola, sabe como é que você vai falar sobre sexo, drogas, tudo isso nesse livro, Guia Prático dos Pais, de uma forma assim, bem simples, agradável, para ajudar os pais no dia a dia. Isso é legal. muito Obrigado, bom. Suzy. Obrigada eu. Bom, se você quiser ouvir de novo essa entrevista tão interessante, você pode entrar no nosso Facebook, facebook.com/programa Tudo Posso. Se você quiser mandar um e-mail com críticas, sugestões, elogios, abraços, tudoposso@redefamilia.com.br. Rafael. Qual a cidade preferida por quem quer trabalhar fora? Essa foi a pergunta de uma pesquisa realizada pela Boston Group. O levantamento contou com mais de 203 mil pessoas, envolvidas, isso em 189 países nos 5 continentes, incluindo aqui no Brasil. Dos entrevistados, 1 em cada 5 já teve experiência internacional e 64% disseram que estariam dispostos a trabalhar em outros países. Vamos ver agora o resultado, mas antes, Maria Cândida, responde para mim. Se você tivesse que escolher um país para você morar, para você trabalhar, eu sei que você é uma pessoa viajada, já passeou pelo mundo aí, tem várias experiências. Na sua opinião, você hoje iria para onde? Hoje eu iria para Paris. Porque eu gostaria de aprender francês, porque eu já morei em Nova York, então é um lugar que eu também iria. Mas eu gostaria de aprender francês, eu acho que a França é um lugar super legal, com muita cultura. Na Europa você pode andar por vários países no final de semana, conhecer vários locais interessantes, então eu iria para a Europa. Nós temos algo em comum, eu também iria para a Europa, justamente por conta dessa diversidade cultural e pela proximidade que você tem realmente de conhecer outros países. Mas aqui, então, na tela, o resultado da pesquisa. Em primeiro lugar, os cidadãos entrevistados iriam para Londres, cerca de 16%. Na sequência, aparece Nova York, com 12%. Paris, que é a sua cidade escolhida, lá na França, 8,9%. Depois vem Sydney, na Austrália, Madrid, Berlim, Barcelona, Toronto, Singapura. Em 10º lugar, Roma, que inclusive o Fernando aqui da nossa produção acha belíssima. Agora, Maria Cândida, ninguém gostaria de trabalhar em São Paulo, viu? Os cidadãos do mundo não escolheriam a capital paulista aqui, não. Ninguém? Nossa, só a gente mesmo, Rafa. Nossa Senhora, será que alguém quer trocar com a gente? Viver essa loucura aqui dessa selva de pedra, com trânsito e tudo mais. Sem água, com calor. Sem água. Mais de 30 calor graus. Danado, isso é verdade. Tá difícil. Mudando completamente de assunto, aliás, por falar em calor, a Defesa Civil de Campinas decretou estado de alerta para a umidade relativa do ar, que atingiu cerca de 19,5% na tarde de ontem. O órgão chegou a orientar os moradores a não praticarem exercícios físicos ao sol e tomar bastante água, suco natural, para que não ocorram problemas de saúde. Essa medida de decretar estado de alerta é tomada quando os níveis de umidade relativa do ar ficam entre 12% e 20%. Além das recomendações sobre saúde, os habitantes não devem, inclusive, permanecer em meio a aglomerações em ambientes fechados. Se o índice ficar abaixo de 12%, aí a Defesa Civil decreta estado de emergência. Situação calamitosa e parece que com dias quentes, Maria Cândida, que estão se aproximando sem chuva, nós também aqui na capital paulista estamos perto dessa situação de calamidade, de umidade seca, de tempo seco aqui no ar. Rafa, eu queria tanto fazer 2 horas de corrida hoje, pena que tá esse calor, né? Não vou fazer, né? Segura suas horas ou deixa para fazer mais pro finalzinho, pro comecinho da noite. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, a nossa deliciosa culinária. Chefe Beno já aguarda a gente aqui na cozinha. Daqui a pouco, aqui no Tudo Posso.